Agora, quem vai estar com vocês é um dos profissionais que eu muito admiro, o Dr. Zan Mustak. Ele é médico geneticista e é aquele que dá a palavra final em muitos casos médicos. Bem-vindo e obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado pela oportunidade. Bom dia. Bom dia. A senhora quer que fale sentado ou posso ficar de pé? Obrigado. Que bom, a senhora vai ter a oportunidade de assistir por aqui também, né? Bom dia, gente. Eu vou tentar trazer alguma coisa relacionada à nossa vivência de aspectos clínicos com um embasamento vinculado a uma situação específica da neuronutrição. E para isso eu vou tentar... trazer para vocês uma informação primária. O que nós estamos trazendo a vocês é algo correlacionado com uma boa... Você tem como apagar um pouquinho só essa luz aqui, que me atrapalha bastante em termos de foco? Todo mundo fala que a questão primária... Mais um pouquinho só aqui, ó. Mais um pouquinho. Opa, excelente, obrigado. As pessoas relacionam tudo baseado em evidência. E, claro que baseado em evidência tem condições de capacitação científica e expressão científica. O que eu estou trazendo para vocês não é tudo baseado em evidência, é muito mais baseado em vivência de aproximadamente 7.000, quase 8.000 casos. Ao longo de 40 anos, nós tivemos uma vivência e aprendemos algumas coisas. E é claro que para aprender algumas coisas dentro desses contextos, porque a questão de baseada em evidência tem uma história de, no máximo, 10 anos, o que nós vamos trazer é a tradução de vários erros. Isso significa, nós erramos muito para poder conquistar essa vivência. E talvez um momento muito curioso da saúde da pessoa constitucional é um parâmetro muito bom para um paradigma educacional. Como assim? A educação está vivendo momentos muito conflitantes em termos de inclusão escolar. Como vou incluir? Por que vou incluir? Que eu não estou habilitado, não estou apto, não estou preparado. Mas nós, da saúde, também nós estamos preparados e nós estamos habilitados. E nós cometemos erros, e com eles nós aprendemos, e hoje nós temos o segundo lugar no mundo em termos de oportunidade de saúde da pessoa com síndrome de Down no planeta. Depois de 40 anos, depois de 20 anos de trabalho. Ora, a saúde vai vivenciar, a educação vai vivenciar esse processo de capacitação para poder ter melhores alicerces. Bom, nós vamos falar do indivíduo que tem, na verdade, uma trissomia. Ele tem 3 cromossomos 21. Né? Essa trissomia parte de um princípio que o indivíduo comum tem 2 cromossomos 21, né? Um que eu chamei de cor-de-rosa, né? E outro chamei de azul. Por quê? Porque um veio da mãe e outro veio do pai. E o terceiro, na verdade, o que acontece é que em 80% dos casos é um cromossomo de origem materna. E em 20% é de origem paterna. Bom, nós conhecemos as funções de todo o contexto da informação genética do cromossomo 21. E desses eu fiz questão de marcar algumas coisas que estão aí traduzidas para vocês, pontuados item por item, que são algo extremamente técnico. Mas o que eu quero chamar a atenção é que vocês têm, na 4ª linha, 7 canais. Nós temos canais genes, 7 genes que envolvem canais. Canais esses que estão relacionados com funções neuronais, funções musculares, com contraturas e evidências de velocidade de resposta. Motivo pelo qual, em muitas situações, vocês têm aquilo que nós enfatizamos como hipotonia. Nós temos receptores, nós temos moléculas de adesão. Quando eu falo em molécula de adesão, gera um raciocínio de aderência. Nós crescemos por multiplicação celular, nós vamos ver já. Nós crescemos, as multiplicações nós chamamos de mitoses, vocês que conhecem isso desde a época pré-vestibular, desde o colegial.
depois das mitoses, nós temos um processo... Porque se nós fôssemos exclusivamente mitoses, quando entrava o espermatozoide dentro do óvulo e se multiplicar cada célula vai se multiplicando por 2, nós seríamos bolas. E nós não somos bolas. Por que nós não somos bolas? Porque há um processo que cresce e um processo que decresce. Esse decrescimento é um programa de morte celular que nós chamamos de apoptose. Então, nós crescemos e morremos formando uma silhueta individualizada a partir de mitose e apoptose. Além disso, nós temos migração, movimento. Esse movimento está relacionado com adesinas. Quanto mais adesinas eu tenho, mais lentamente o meu movimento. E vocês vão ver que o indivíduo com síndrome Down tem redução de mitose, redução de apoptose e aumento de adesinas. E mais uma coisa que é coisa nova que eu vou trazer para vocês já já. Opa, vamos lá. Nós temos modelos animais. Os modelos animais que permitem que nós façamos uma investigação laboratorial. E vou mostrar para vocês também como é que a gente faz alguns modelos de investigação. Entretanto, no primeiro cromossomo do lado de lá, ali equivale ao cromossomo de estrutura humana, é o cromossomo 21. E nós temos uma área crítica, essa área crítica que tem a responsabilidade da questão do síndrome de Down. Então, o primeiro é o cromossomo 21 humano. A partir dele, tem uma série de outros cromossomos que são definidos como cromossomos de estrutura gênica de camundongos. Portanto, se for passar uma linha reta a partir do DSCR, que é a área crítica, nós vamos ver que nós temos alguns camundongos definidos aqui com terminologias específicas que apresentam esse segmento. E desses segmentos aqui, eles todos são pertinentes a questões correlacionadas com a analogia, a homologia, a questão que eu posso correlacionar. Então, o que eu faço? Eu dou um remédio e eu hoje consigo aplicar e ver se atua nesse segmento comprometido. E claro que eu tenho condição de escolher o melhor camundongo para determinada área. Vamos lá. Quando eu falei que existe uma correlação de genes do camundongo, em alguns camundongos, com o ser humano, nós chamamos de genes homólogos, genes que são semelhantes por serem resultantes de ancestrais comuns. Ancestral comum, por exemplo, seriam todos os nossos primatas. Nós somos um ancestral comum, nós temos com primatas. Mas, independente desses ancestrais comuns, que não são primatas, um camundongo, por exemplo, não é um primata. Né? Uma mosca não é um primata. Um réptil não é um primata. Então, quando existe uma correlação de genes que se sobrepõem, independente do mesmo ancestral comum, não sendo, portanto, do mesmo ancestral, nós chamamos de genes ortólogos. Então, no camundongo, nós temos genes ortólogos e não bem homólogos. E são esses que nós vamos, teoricamente, ver e aplicar. Então, aí vocês veem uma imagem de genes ortólogos entre moscas e seres humanos, onde nós temos áreas de homeobox, áreas específicas que eu posso correlacionar. Então, existe uma correlação? Claro que existe. Em termos gênicos, moleculares, isso hoje está bem clássico para a gente. Vamos pesquisar alguns genes ortólogos dos camundongos. Então, vocês vão ver que nós temos o cromossomo 21 humano, que está aqui embaixo. Perdão, está aqui. É o par do cromossomo 21 humano. E esse tem genes que se correlacionam com o 16. O 16 é o mais importante cromossomo dos camundongos, porque o cromossomo 16 acaba tendo muita correlação com o humano, do camundongo. Mas nós temos também no 17, no 10, outros segmentos cromossômicos que são ortólogos. Mas nós trabalhamos hoje só com o cromossomo 16, só com a trissomia parcial do cromossomo 16
nesse modelo de investigação. A heterocronia é outra condição nova que nós estamos trazendo em discussão. O que eu quero dizer com heterocronia? Eu falei para vocês que o indivíduo com Down tinha uma diminuição de mitose, por isso ele é menor, ele não cresce tanto, então ele tem menos mitose. Uma pessoa é maior do que eu, por quê? Porque ela tem mais mitoses. Uma pessoa tem dedos mais longos, porque tem mais mitose. Tem dedos grudados, porque ela não teve apoptose, não se separou. Teve uma atresia digestiva, o tubo digestivo não teve uma continuidade, então ela fez uma atresia de esôfago, de duodeno, ânus imperfurado, porque não teve apoptose, programa de morte celular. E agora nós estamos vendo um outro termo que é heterocronia. O indivíduo com síndrome de Down, quando nasce, ele é todo fofinho, ele tem dobrinha do braço. Essas dobrinhas do braço é em virtude da heterocronia. Por que essas fofuras? Porque a pele cresce de uma velocidade diferente que o osso. Depois que a gente nasce, quem cresce, quem nos estica, é um processo de alongamento e de estiramento. Tal qual o índio coloca aquele negócio no lábio e faz o lábio crescer, né? Ou os jovens colocam na orelha e faz aqueles extensores. Então, o corpo também se alonga a partir de extensores. O grande extensor são os ossos longos. Então, o osso começa a crescer, se alonga, e aquela fofura, aquela dobra do indivíduo acaba desaparecendo por alongamento. Então, vocês vão observar que esses genes homeobox são muito responsáveis por esse sistema. Opa, isso. O que acontece? A célula se divide, né? Ela vai se dividir novamente, e ela vai tendo essas divisões, com velocidade de crescimento, formando uma estrutura óssea, e essa estrutura óssea vai se alongando até estirar esse indivíduo, até ter um completo desenvolvimento. Quando o bebê, o osso é mais curto, então a pele cresce, depois a pele para de crescer, até que ele seja mais, depois de ser nascido, essa pele se estica a partir do crescimento ósseo. Então eu tenho um bebê com uma série de dobrinhas. Esse bebê com uma série de dobrinhas quando nasce, é por quê? Porque tem heterocronia, velocidade diferente do crescimento de segmentos diferentes. Tá? Então, isso é heterocronia. Eu estou deixando eu rodar mais uma vez, porque é algo muito novo que nós trouxemos à tona na discussão técnica, científica. Então, vocês estão vendo esse boneco Michelin? O boneco Michelin é defeito de heterocronia. Tá? Pronto. Então, vamos lá. Oh, perdão, desculpa. Eu quero que vocês vejam, deixa eu voltar mais um, para vocês entenderem o que é isso. Eu vou. Pronto. Isso é velocidade de mitose, o dedo cresce, e apoptose, que diminui aquela pele. Então, eu tenho mitoses que fazem um crescimento de alongamento, e apoptose, que é a pele que junta. Nós temos dedos com a pele junta, ficam tudo junto quando nós somos bebês. Fetos, perdão. Depois aquilo vai retraindo essa morte de células. Quem tem dedos mais longos é que teve mais mitoses e mais apoptose. Quem tem dedo grudado é que teve falta de apoptose. Então, Down tem muito dedo grudado, principalmente no pé. Então, a gente vê que dedinho do pé, que chama-se sindactilia, isso é apoptose reduzida. E nós temos as adesinas. Adesinas são substâncias desimógenas que permitem uma migração, um movimento. Então, tudo no corpo tem um movimento, na vida embriológica. O coração é um tubo maciço que vai se enrolando, se dobrando sobre si mesmo, se cavitando a partir de apoptoses e vai se dobrando. Se ele não roda adequadamente, eu tenho vício de rotação. Eu tenho vício de rotação do trato digestivo e intestinal. Então, todo esse processo é relacionado com adesinas. O pâncreas, ele abraça o duodeno. Ele tem que desabraçar o duodeno para poder ter uma função adequada. Se ele continua abraçando, ele vai gerar uma constrição duodenal, que nós chamamos pâncreas anular. Um anel que o pâncreas gera estrangulando o duodeno, isso é um pâncreas anular. Ora,
Por que ocorre isso? Porque o aumento de adesina não permitiu que haja um movimento adequado. Por isso que acontece essa patologia nas pessoas com síndrome que têm maior número de adesinas. Down tem uma termografia completamente diferente. Muito possivelmente, vocês já ouviram falar que nós temos uma gordura marrom. Não sei se já ouviram falar isso. A gordura marrom é uma gordura muito específica que está vinculada com a atividade mitocondrial. A mitocôndria é uma estrutura celular altamente de função energética. Então, ela aumenta o produto de energia. Down parece, nós estamos investigando isso agora, Down parece ter uma atividade mitocondrial na área relacionada a áreas cervicais, tóraco-abdominal, torácica alta, um pouco dorsal, de aumento dessa atividade de gordura, que eu chamei de gordura marrom. Essa gordura marrom, de fato, tem muita mitocôndria. Parece que há um decréscimo muito lento da gordura marrom das pessoas comuns. No Down, o decréscimo é muito mais lento, fazendo com que, com uma termografia, permite com que, no mesmo indivíduo, você tenha temperaturas, e não por febre, na cabeça, 39,4, na face, 38,4, na axila, 37,2, 37,4, no mesmo indivíduo. Então, nós não podemos jamais tirar a temperatura a partir da cabeça, do segmento craniofacial da pessoa com síndrome Down. Então, aqueles aparelhos que fazem isso não servem. Down tem cabeça quente, mão e pé fria. Tá? Por quê? Porque tem um termografismo diferente, em virtude, muito provavelmente, de gordura mitocondrial diferente, que é a gordura marrom. Bom, é claro que a gente tem que dominar esse simples gráfico, né? Na hora que a gente dominar bem isso, a gente vai conhecer a síndrome Down. E a gente conhece, talvez, um segmento bem pequenininho dele, que é essa bola central aqui, que vocês conhecem como ciclo de Krebs. O resto, nós ainda não conhecemos no indivíduo com síndrome Down. Na pessoa comum, nós já conhecemos isso. Na pessoa com síndrome Down, todas essas redes metabólicas nós ainda desconhecemos. Opa, muito bom. É claro que nós vamos ter um contexto de avaliação de exame clínico. O exame clínico permite um cuidado que deve ser muito bem dirigido. Eu acho que os nossos filmes do exame clínico não estão rodando adequadamente, mas eu vou tentar... rodaram, legal, que ótimo. O indivíduo tem que ser visto nuzinho, de fio a pavio, inclusive o pavio. Quando você vai no médico e o médico não te examina, tá, o cara não vai fazer diagnóstico. Se vocês lembrarem da embriologia, nós temos 3 tecidos bem marcados: ectoderma, mesoderma e endoderma. O ectoderma, eu vou me referir agora com o ectoderma, é derivado de sistema nervoso central, pele, pelo, unha, dente e cabelo. Sistema nervoso central, pele, pelo, unha, dente e cabelo. Então, eu tenho que examinar o indivíduo como um todo. Não adianta se eu pensar em examinar um indivíduo que tem um componente neurológico, pele, pelo, unha, dentro e sistema nervoso central. Então, a pele, que é um maior órgão do corpo, se extrapola, se expressa completamente, ele tem que ser visto. Como? Nuzinho de fio a pavio. Unha, eu tenho que ver. Dente, eu tenho que ver. Pelo, eu tenho que ver. O indivíduo com Down tem a ereção dos pelos reduzidos, porque depende de uma contratura muscular. O indivíduo com Down tem manchas no corpo, às vezes, hipocrômicas, que equivalem a, provavelmente, alterações neuronais. Então, eu preciso ter um cuidado muito específico. E eu preciso examiná-lo como um todo, claro. E eu não vou deixar passar dado importante do desenvolvimento desse indivíduo. Então, quando eu falo em pele, pelos, unha, é a pele que é mais importante. A descamação, a distribuição, a sudorese, o calor. Áreas, como mostrei para vocês, áreas mais térmicas ou menos térmicas. Eu posso também me preocupar com condições de sudorese. Uma criança com síndrome, por exemplo, tem uma área de sudorese no pescoço e na cabeça muito maior. Por que será? Porque ele tem atividade mitocondrial aumentada.
Como ele tem atividade mitocondrial aumentada, ele sua mais naquelas áreas. Então, nós temos redução da ereção dos cabelos. Qual é a capacitação desse indivíduo? Eu preciso ver, enxergar, perceber. Na escola, quem dá aula, na escolinha, habitualmente tem uma fessora. Por que é uma fessora? Eu tive uma fessora que chamava Dona Tati, que Deus a tenha, não permite que ela volte nunca mais. Ela me batia demais. Eu era bem bagunceiro também, mas tudo bem. A problemática toda é a seguinte, o indivíduo aprende como? Vocês vão ver aí para frente que nós temos uma estrutura neuroanatômica que singulariza que o indivíduo aprende muito mais ouvindo do que vendo. E como é uma fessora, a fessora fala pelos cotovelos. Então, o Joãozinho aprende melhor porque ela fala. Só que o indivíduo com síndrome de Down aprende muito mais vendo do que ouvindo. E se a fessura tiver na memória dela que eu tenho que falar e não mostrar, ele não aprende. Ele não aprendeu por quê? Porque ele aprende muito mais... Não é que ele é surdo, gente. A acuidade visual dele é muito diferente. Então, eu tenho que considerar também esse contexto. Uau! Audição, claro que é pertinente, é muito importante saber. E Down tem o conduto auditivo estreito, tem muito pelo e produz muito cera. Então, ele precisa ter uma condição de higienização profissional do conduto auditivo. Porque senão eles juntam muita cera e a mãe vai lá com o cotonete e empurra tudo para dentro e forma um tampão. Tem que fazer controle dessas condições. Eu tenho que caracterizar que esse indivíduo ouve, vê e enxerga todos os sentidos aguçados. Eu tenho que lembrar que ele tem uma hipotonia, e hipotonia é um contingente de musculatura lisa e musculatura estriada. Quando eu falo de musculatura lisa e estriada, eu falo de musculatura que eu coordeno, comando voluntariamente, e outra que é involuntária. Por exemplo, involuntária é o fato de você comer, sentir fome e perceber um ruído hidroaéreo no intestino. Aquele grog, grog, grog. Isso é involuntário. Não posso falar, barriga, começa a roncar. Não vai roncar. Agora, o ato respiratório é misto. O ato de piscar os olhos é misto. Depende de funções neuronais voluntárias e involuntárias. Então, eu preciso saber como existe e como controlar isso também. Articulações são mecanismos que juntam, são áreas que juntam ossos e ligamentos. Ligamento é hipotônico, o ligamento é mais frouxo, fazendo com que esse indivíduo tenha uma hiperextensão articular. O coração dele é um músculo que ele não coordena, ele não manda. Então o coração bate, não posso falar, o coração bate mais forte agora, ele não vai bater mais forte. Vai devagar, vai devagar, vai. Para, não tem isso. Então, o coração é um músculo que também tem a sua expressão autônoma. Ora, aparelho respiratório, ele é paralelo ao aparelho digestório. O aparelho respiratório é paralelo, embriologicamente, é a mesma origem. Então, quem tem problemas digestivos, com grande possibilidade de ter problemas respiratórios, e vice-versa. Opa, vamos lá, digestivo. É o mesmo sistema, que se dicotomiza a partir do primeiro broto. Então, é um broto que sai e se dicotomiza em duas áreas, uma anterior e outra posterior. Muito bom. A comida desce, na hora de passar para o estômago, ela tem que ter uma passagem, ela tem um músculo que contrai. Como o músculo contrai e dá um potencialmente hipotônico, esse músculo muitas vezes não contrai de uma forma tão adequada, tão esperada. Então, há possibilidade de refluxo muito grande nessas pessoas. E aí a retirada da vesícula, que tem muito mais cálculo na vesícula biliar do que a população comum. O pediatra observa na população comum a frequência de 1 para 2 mil de cálculo de vesícula biliar. Em Down, é 7 a 9%. Então, é bem mais frequente. Geniturinário, existe um trato geniturinário que tem musculatura lisa. Esse trato
é ureter e bexiga, isso é musculatura lisa, que eu não controlo, e potencialmente é hipotônica. Então, eu tenho que ter um cuidado de dirigir para esse processo também. Músculo esquelético nós já vimos, tá? Aparelho endócrino metabólico. O que nós temos como função endócrino metabólica é importante vocês reconhecerem no Down? Ele tem um hipotireoidismo mais frequente do que a população como um todo. Como assim, Zan? Existe um hipotireoidismo congênito. Este congênito, se não tratado, poderá gerar comprometimentos intelectuais severos e irreversíveis. Eu vou frisar, o teste do pezinho é que define se ele tem um hipotireoidismo congênito ou não. Se o teste do pezinho estiver normal, ele não tem teste do pezinho alterado, ele não tem hipotireoidismo congênito. Portanto, ele não terá comprometimentos intelectuais correlacionados a um hipotireoidismo que possivelmente surgirá ao longo da sua vida. Numa frequência de 16% a 22% da população com Down tem hipotireoidismo adquirido assintomático subclínico. Mas esse não gera comprometimentos intelectuais. O que acontece com ele? Se não tratar, ele perde uma estatura final, mais ou menos de meio centímetro a cada 2 anos que ele não tratar. E, além disso, ele pode também ter o diabetes. Tá? Diabetes acontece no Down, com mais frequência na população comum, e, portanto, o diabetes tem que ser muito bem controlado, se, eventualmente, ele possa apresentar não ganho de peso ou perda de peso esporadicamente, de forma aguda. O sistema imunológico dele também pode estar comprometido, tá? E a gente evidencia isso claramente no momento em que ele faz vacinas e não responde adequadamente às vacinas. Como é que eu sei que não responde? Muitas vezes, vocês têm filhos e esses filhos fazem vacinas juntas. Como assim? Ele faz uma vacina, uma tríplice viral, junta com uma varicela. Então, ele faz sarampo, rubéola, cachumba e varicela. Ou ele faz uma antipneumocócica e antimeningocócica. Ou ele faz antihepatite B com uma antipneumo ou antimeningo. O que acontece com esse indivíduo? Ele não responde a uma dessas vacinas. Em Down, isso tem que ser feito separado, para que ele possa responder, caracterizando que ele tem uma imunoincompetência, principalmente de origem química, do timo dependente. Sistema neurológico, tá? É a nossa grande base. Nós precisamos saber que existe uma migração, uma plasticidade, um crescimento neuronal progressivo. Todos vocês, professores, psicólogos, da área da saúde, da área da educação, entendem muito bem esse processo. E esse processo tem que ser alimentado, tem que ser nutrido. Por isso a abordagem do contexto de neuronutrição. Mas eu preciso conhecer toda essa neuroanatomia. Se eu não conhecer neuroanatomia, eu não sei onde é que está o processo. Lembrando, fundamentalmente, neste momento, que o processo de memória está localizado no hipocampo. E o hipocampo é diminuído na população com síndrome Down. Então, isso é muito importante vocês relacionar. Eu tenho uma restrição de tamanho de pré-frontal, eu tenho uma restrição de tamanho de temporal, eu tenho uma restrição de tamanho de, vamos lá, em parietal, mas eu tenho uma grande restrição de tamanho, curiosa, ainda não muito bem investigado, de cerebelo, além do hipocampo. Eu digo para todos, Down não faz broncoespasmo, Down não faz asma. Então, aqui vocês veem o seguinte. Edema bronquiolar significa que esse bronco fica inchado, a luz dele, a luz desse buraco por onde passa o ar. A luz reduz. Assim como no indivíduo que tem asma, um broncoespasmo, a luz também reduz. Mas o que acontece com um mecanismo diferente de um lado para o outro? Aqui eu tenho a musculatura, que é hipotônica, que não tem tamanha força de constricção. Então, tem muito mais um inchaço, um edema bronquiolar. Essas células se incham. E aqui, no broncoespasmo, eu tenho uma contratibilidade muscular. Isto é asma. Down não faz asma. Ele tem um componente broncoespásmico pequeno, porque ele tem músculo, ele não é atônico. Mas ele tem muito mais um contingente de edema. Isso gera uma condição terapêutica diferente. Então, por isso que a pessoa tem que conhecer para poder,
Eu preciso... Pronto. Lembrar que existe movimento ciliar dentro da via respiratória e da via digestiva, existe movimento de vilosidade. A via ciliar varre de fora para dentro aqui em cima e de dentro para fora embaixo. Mas a via ciliar varre de uma velocidade x ou y. Numa velocidade maior, a via ciliar varre nas pessoas comuns. Olha como é que ele varre bem mais rápido que a via ciliar do indivíduo com síndrome Down, que varre bem mais lento. E eu tenho células caliciformes, que essas células que parecem pequenos cálices, que produzem muco. Ora, o que acontece? Esse indivíduo, na verdade, acumula muco, e esse muco vai ter uma dificuldade de ser varrido, e aí acumula condição de crescimento bacteriano e contaminação respiratória, motivo pelo qual Down tem esses tratos muito mais comprometidos. Se você conseguisse apagar a luz lá do fundão, que com a imagem mais escura ficaria bem mais evidente para eles. A luz lá do fundo, você consegue apagar? Ah, já? Que facilita bastante. Legal, legal. Não, ao contrário, do fundo. Mais. Lá do fundo. Eu acho que a coluna mais do fundo. É mais posterior. Se quiser acender na frente, pode, e apaga do fundão. Ou apaga aqui o palco e deixa aqui na frente acesa. Eu acho melhor, em termos de imagem. Enfim, tudo bem. Vamos lá. Existe uma expressão gênica mediada por estímulos. Isso significa, eu tenho uma condição ambiental que muda a minha genética. Esses estímulos evocam o quê? Evocam estímulos nutricional, atividade física, status, microbiota. O que é microbiota? Aquilo que falava-se antigamente de flora intestinal, nós chamamos hoje de microbiota. Existem abundâncias de alimentos, existe restrição de alimentos, poluição, vários fatores ambientais que potencialmente vão interferir na minha genética. E aí começa o grande passo do tema relacionado com a forma mais específica de hoje. Nutrigenética e nutrigenômica. Nutrigenética analisa as características genéticas individuais que podem influenciar na sua resposta aos alimentos. Isso é individualizado. Tem gente que come alguma coisa e faz mal. Tem outro que come e faz bem. Tem um indivíduo que cheira alguma coisa e tem náuseas. Tem outro que cheira alguma coisa e tem celorreia, fica babando, fica... Nossa, que delícia! E a nutrigenômica permite estudar ao longo do tempo a influência da dieta na expressão dos genes, relacionar dados genéticos entre indivíduos saudáveis e doentes com a sua dieta. Por exemplo, o indivíduo que tem intolerância alimentar, intolerância a glúten, que hoje todo mundo fala, glúten, leite, ovo, cada um, né? A história hoje, a história do leite e do glúten, a gente fala assim, o ovo conversando com o leite. Eu já passei por isso, espero que vai, né? Essa história vai acabar. Falou-se mal do ovo, falou-se mal disso, fala-se mal de muitas coisas. Então, aí vocês conseguem visualizar bem que os genes podem, a partir da nutrigenética, alterar a partir da dieta e, por sua vez, a nutrigenômica altera os genes. Bom, crescimento cerebral. É muito importante vocês conhecerem e saberem que nosso cérebro cresce 270% no último trimestre gestacional. 270% no último trimestre gestacional. Isso significa, se eu nutrir a gestante, o cérebro desse bebê potencialmente vai crescer muito melhor que se essa gestante fosse desnutrida, malnutrida. Ora, então nós temos aí condições de nutrição, de programas de nutrição muito bem elaborados. Só que eu tenho que ter a elaboração de um programa nutricional ideal. O que eu tenho que saber? Eu tenho que saber que o indivíduo bem nutrido com DHA e ARA vai poder ter capacitação intelectual favorecida e capacitação visual favorecida. Então, doutor, meu filho enxerga? Claro, teu filho enxerga. Nas duas imagens que vocês veem, ele está enxergando. Entretanto, na imagem
que fica à vossa esquerda, a visão é mais turva do que na visão à sua direita. Por que ela é mais turva? Porque esta pessoa, durante a gestação, não teve um aporte de DHA e RA, enquanto que essa pessoa teve. Ora, então, ela vê? Vê, mas a nitidez da imagem é menor, consequentemente, ela aprende menos. Ora, áreas específicas. O mais importante que eu quero que vocês vejam nessas áreas de foco específico é que vocês saibam que 50% a 51% do cérebro é massa gordurosa. Então, qual é a parte do corpo que tem mais gordura proporcional? Não é barriga, é cérebro. Então, você tem muita gordura no cérebro, uma gordura especial. E eu costumo usar isso como modelo para os meus alunos, usando algumas coisas assim. Nutrição é muito mais importante que educação, que, por sua vez, é mais importante que saúde. Então, primeira coisa é nutrição, depois a educação e, por última coisa, saúde. E uma depende indiretamente do outro. Não posso ter jamais saúde se não tiver uma educação adequada. E jamais terei uma educação se não tiver uma nutrição boa. Eu preciso me educar e, para isso, eu preciso me nutrir. Eu faço uma analogia entre árvores e neurônios. A árvore de cima seria como se fosse uma mangueira. E na mangueira você tem 4 mangueiras que cobrem um espaço de comunicação entre as mangueiras, enquanto que a árvore do meio são as árvores do sistema nervoso da pessoa com síndrome Down. Eles não têm as extensões que permitem com que os ramos se encostem, as sinapses são mais reduzidas. E no trato digestivo, intestinal, nós temos muito mais neurônios no intestino do que na cabeça. Por isso que a gente fala do segundo cérebro. Por isso que vocês viram a imagem anterior do segundo cérebro. Nós temos muito mais neurônios no intestino do que no cérebro. Entretanto, esses neurônios têm muito menos sinapses, tal qual, por exemplo, vocês estão vendo aí os coqueiros. Então, são vários coqueiros e muito menos sinapses, muito menos contato. É claro que eu preciso conhecer essas velocidades, essa anatomia do sistema nervoso periférico a nível intestinal. E é claro que eu preciso saber que há uma densa rede capilar que permite com que todo o alimento que chega no intestino vai chegar no sistema nervoso central. E o grande órgão é o intestino, que permite o quê? Uma biodisponibilidade, que pode ser ativa ou passiva. Ativa significa gasta energia, passiva não gasta energia. Passiva corresponde mais ou menos a 80% de absorção. Ativa é obrigatória. Ativa vai entrar obrigatoriamente na marra. Então, se o meu armazém de uma determinada vitamina, tal qual a vitamina C, está repleta, e eu tomar suco de laranja, eu não vou absorver vitamina C, porque o meu armazém já está repleto. Mas, por outro lado, se eu tomar um comprimido de vitamina C, sintético, vai entrar por via ativa na marra 20% a mais, que vai ser sobrecarregado. Ainda bem que a vitamina C é hidrossolúvel, portanto, ela vai ser urinada. Entretanto, se fosse uma vitamina que fosse lipossolúvel é solúvel em gordura. Onde é o lugar que mais tem gordura no corpo? No cérebro. Então, se eu comer alguma coisa sintética, lipossolúvel, é que essa lipossolubilidade já esteja no limite superior máximo da minha tolerância, aquilo vai para o cérebro e poderá me ocorrer alterações em virtude disso. Vocês já viram várias vezes que há medicamentos que são tarja preta. E por que a medicação é tarja preta? Porque ela é lipossolúvel. Não é por outra coisa. A medicação tem tarja preta porque é lipossolúvel. Isso significa, ela vai para o cérebro e ela vai ter efeitos colaterais cerebrais, neuronais e sua ampla diversidade de complicações. Claro, eu preciso conhecer a utilidade e funções do colo, que é a função de absorção. Eu preciso lembrar que o trato digestório de uma pessoa comum tem 6 metros, da boca até o ânus. 6 metros. De um Down é mais longo. É o único órgão que é mais longo, é no Down. Se ele é mais longo, a função é biodisponibilidade. A biodisponibilidade significa o quê? Absorção. Absorção significa o quê?
armazenamento. Então, se eu ingiro 100 calorias e absorvo no máximo 80, passivamente, um down vai ingerir as mesmas 100 calorias e vai absorver mais que 80. E como ele é hipotônico, ele fica sentado, menos atividade física, o que acontece? O ΔT final dele de armazenamento é maior. Então, a tendência à obesidade é em virtude disso. Ah, doutor, aquele... Só? Tá. Uau! Então, é preciso ver como é que é mais ou menos a motilidade, tá? Nossa, a gente fala e o tempo corre, né? Tá? Cada estímulo neuronal induz a um estímulo intestinal. E cada estímulo intestinal induz a 9 estímulos neuronais. Essa analogia, o crescimento da árvore do indivíduo com Down e de uma árvore comum. Eu tenho, um crescimento muito mais primário na primeira infância, longitudinal na criança com Down. Ele cresce bastante, estende seus ramos na primeira infância, até 10 anos, 12 anos. Depois ele começa a afilar o crescimento neuronal, cresce bem menos. E nós não, continuamos crescendo. Como é que é esse estímulo? Pergunto, deu resposta. Como é que é no Down? Pergunto, ele precisa de mais estímulos ambientais para poder ter respostas. Vamos ver por cima. Quadro superior, o cérebro comum. Pergunto, tem uma resposta rápida, porque eles se encostam, as sinapses rapidamente se encostam. E no Down, eu vou procurar um caminho de acesso. Eu pulei o diapositivo anterior, que ele é um mecanismo de uma intervenção, como é que se investiga. Esse mecanismo é um mecanismo como é que se investiga a sensação táctil dele, térmica, que eu vou pular. Eu mostro para os alunos o seguinte: o cérebro é como se fosse um sonho de valsa. Cinzento por fora e branco por dentro. A medula é o contrário. Cinzento por dentro e branco por fora. Eu preciso conhecer essas redes neuronais. Eu preciso conhecer a anatomia e saber quais as alterações morfológicas desse indivíduo e o que leva a esse atraso de mielinização. Eu preciso conhecer que existem produtos neuronais, tal como, por exemplo, cobre e zinco, que são fundamentais para proteger esses neurônios, para fazer o encapsulamento, ou a mielinização, para que não haja curto-circuito, tá? E Down tem alteração desses dois metais primariamente. Nós temos uma tecnologia de informatização muito boa, que permite uma muito boa investigação, tá? Imagens de múltiplas expressões que me permitem um diagnóstico mais preciso e o que está acontecendo e como é que é a evolução. Hoje nós temos condições de fazer isso. Mas aqui eu quero mostrar para você esse homúnculo que eu falei para vocês, o homúnculo de Penfield. Ele correlaciona a esta área parieto-occipital do cérebro, tá? Que vai voltar aqui lá de cá, parieto-occipital. Eu tenho uma imagem que é esse homúnculo de Penfield, que é essa imagem, é o primeiro, né? Que é o homúnculo de Penfield. Olha o tamanho da orelha e olha os olhos, a boca, a mão, onde tem mais receptores. Por isso que o aluno aprende muito mais ouvindo, o aluno comum. E como é que é o Down? Aprende muito mais vendo. Olha o tamanho da orelha do Down, olha como é que são a criança comum. Olha como é que ele aprende e olha como é que o comum aprende. Deu para ver? É bem clara a evidência desse processo. São áreas sensoriais do camundongo, que a gente vai fazer uma correlação também. Iodo, colina, taurina, mobilênio, vitaminas lipossolúveis, ferro, selênio, cobre, zinco, magnésio e fósforo são minerais cerebrais importantíssimos. Eu preciso de nicotina. Nicotina faz com que eu tenha uma hiperestabilidade e resposta imediata em algumas coisas. Legal, vou dar um cigarrinho para o garoto fumar. Não. Eu vou dar o quê? Onde tem muita nicotina. Onde tem nicotina? Muita. Couve-flor e berinjela. Uau! Legal, então eu vou comer uma couve-flor em vez de fumar um cigarrinho, uma boa alternativa. Eu preciso de luteína. Luteína faz com que a minha habilitação neuronal da acuidade visual aumente.
acuidade visual é com luteína. Então está aí onde eu tenho luteína. Tem no melão, no abacate, no pêssego, onde tem esses áreas de pigmento mais amarelados. Eu preciso de resveratrol, eu preciso de catequina para melhorar a minha habilitação intelectual. Onde eu tenho? Resveratrol eu tenho na uva escura e as catequinas eu tenho no pêssego e também na uva clara e no chá verde. Eu preciso de... Meu filho está muito agitado, não dorme. Vou dar uma melatonina para ele, vou dar remédio. Espera aí, para que dar melatonina? Eu tenho melatonina onde? Na cereja. Mas cereja é difícil de achar. Claro, mas tem cereja seca e tem melatonina. É a cereja vermelha, a portuguesa, que tem melatonina. Não é aquela escura e não é amarela. Tá? Eu tenho ácido elágico, que melhora o trato intestinal. Eu tenho biotina, que na verdade é colina hepática. E essa colina me ajuda bastante a formar sistema nervoso central. Vamos ver já demais, colina. Fosfato, vovó já falava bastante assim, ei, coma muito peixe. E a gente comia muito cabeça de peixe. Não era a cabeça, fosfato tem na pele do peixe. E vocês comem pouco fosfato. Por quê? Porque vocês jogam fora a pele do peixe. E é na pele do peixe que tem mais fosfato. E eu preciso de fosfatidilcolina para desenvolver meu sistema nervoso central. Meu encéfalo cresce e habilita-se com fosfatidilcolina. Portanto, eu preciso de, principalmente, pele de peixe, além do peixe, é claro. Tá? Ácidos graxos. Eu não falei para vocês que nós tínhamos muita gordura no cérebro, que era o órgão que tem maior número de gordura? Ora, então, LC-PUFAs, EPAs, DHA e ARA, tem variedades específicas de peixe, tem variedade de alga e pele de pato. Gordura de pele de pato tem muito DHA, tem muito mais que em peixe. E tem muito mais que alga. Ora, a natureza é sábia. Se o indivíduo mora no interior, longe do mar, onde é que ele vai ter DHA e ARA? Na pele do pato, na gordura do pato. Então, se vocês quiserem saber como é que faz essa pele e gordura de pato, vocês entram no nosso site, que é síndromedown.com.br, lá tem como explica direitinho, faz um pato delicioso e uma gordura fantástica. Eu preciso de colina, lembra que eu falei da fosfatidilcolina? Onde eu tenho mais colina? Na gema do ovo. Claro, tem uma série de elementos que estão aí, mas a gema de ovo me oferece principalmente colina e fosfato. Então, é lá que eu vou buscar esse neuronutriente. Ora, selênio, está uma das principais fontes, mas a mais importante delas é a castanha do Pará. Zinco, a mais importante fonte de zinco é a ostra, mas todas elas são fontes importantes. Mas o que eu quero enfatizar é que tudo que é zinco vai ser mal absorvido se não tiver uma diluição adequada, um preparo adequado de arroz, grão de bico, feijão. Vocês vão colocar isso na água. A água vai colocar à noite para o dia, vai colocar na água, para depois, no dia seguinte, jogar água fora e cozinhar. Por quê? Porque essa água tem fitatos. E os fitatos diminuem a absorção do zinco. Então, não adianta eu fazer um arroz pré-lavado, um feijão pré-lavado, que tem muito fitato, e você dá uma colina para ele, ou dá zinco para ele na comida, porque ele não vai absorver. Por quê? Porque você tem inibição a partir de fitatos. Magnésio, eu tenho na semente da abóbora, eu tenho um pouco no amendoim, tenho um pouco em outras sementes também. O grande padrão nutricional que o brasileiro ainda não aprendeu, sem dúvida, é o grão de bico. Onde a gente tem tudo isso, mas o grão de bico é muito caro, mas ele nutre muito mais que qualquer outro alimento. Toda a variedade que você tem de expressão aí é o que você tem no grão de bico. E grão de bico, fundamentalmente, te oferece zinco, te oferece magnésio e triptofano. Triptofano você tem quanto? 73% no triptofano no grão de bico. A castanha de cacau, a semente de cacau, tem 97%. Ora, então, por que triptofano? Triptofano sintético não, natural, vai se converter em serotonina, que
vai te dar o prazer e a habilitação de capacitação também. Oleaginose é fundamental. Claro que existem pessoas que têm intolerância a glúten e esse tem que ser restrito. Tá? Não existe leite de soja. O único leite de soja que vocês vão ver está aqui. Esse pé de soja tem peito. 1, 2, 3 peitos. E esse peito de soja é que faz leite de soja. Leite só sai de peito. Então não me fala em leite de coco, não me fala em leite de soja, por favor. Suco de, tá bom? Não é leite. A pirâmide nutricional do Lula foi essa. Muito pão, muito carboidrato, muito macarrão, muito arroz, poucas frutas, bem menos proteína. Por quê? Para manter o cara vivo. Vivo, gordo e burro. Para poder botar nele depois, né? Mas aí. Qual é a melhor pirâmide nutricional que nós temos? Uma pirâmide que você tem uma base estreita de legumes, verduras, frutas, tá? Você tem bastante oleaginose, tem bastante peixe, ovos e pouca carne vermelha. Esta é a melhor pirâmide nutricional. Claro, hoje nós temos suscetibilidade individual. Calma aí, mais 2 minutos? Obrigado. Nós temos interação adequada de doenças otimizadas para a saúde, nós temos como conseguir fazer isso. Nós temos dietas apropriadas, isso tem explicação no nosso site, como é que faz essa dieta. Nós introduzimos a dieta só relacionada com a dentição, tal qual qualquer mamífero só oferece a oportunidade do filhote buscar outro alimento a partir do momento do dente, porque o dente morde o peito e pá, dá uma porrada no filho, sai de perto. Ele vai comer outra coisa. Então, nós, como mamíferos, teoricamente, deveríamos ter aporte de leite até a erupção dentária, e depois como complemento. Claro, nutrição pode ser personalizada, nós temos como fazer isso, tá? E a introdução de elemento novo, diferente, sempre pode favorecer. Depende do gosto da pessoa. Então, você pode não gostar desse instrumento, mas ele pode te favorecer. A fisioterapia gera uma expectativa dos pais na fisioterapia para andar. Na verdade, a fisioterapia é para fazer equilíbrio. A expectativa dos pais para a fonoaudiologia é falar. Na verdade, é instrumentar esse indivíduo. E a expectativa dos pais para a terapia ocupacional? Não sei. Para que serve? Serve para integrar, inserir e empoderar o indivíduo. Até uma palavra péssima, que é limitante. Tudo bem? Você é capaz disso? Como é seu nome? Bernardo, Bernardo o quê? Danilo, Toninho o quê? Oscar, Quantos anos você tem? 4, E você estuda onde? a caninha, Como é o nome da escolinha? Bicarte, E como é o nome da sua mãe? Carne, E o do seu pai? Armando, Seu pai foi trabalhar para ganhar o quê? Didinho, Para comprar o quê? presente. Vamos falar um inglês, umas palavrinhas? Animais. Líbano, Formiga. capital. Bernardi, Bolívia, Baleia. capital. Rafael, México, Lagosta. capital. Cidade das Camarão. Grécia, capital. Peixe. Atenas, Cobra. Japão, capital. Olha para mim. Cuba, capital. Vaca. Egito, capital. Porco. Carne, Espanha, capital. Borboleta. Chile, capital. Chile, capital. Cavalo. Manda um beijo para mim, então. Peru, Eu te amo. capital. Como é que eu te amo em inglês? Itália, capital. Roma, Estados Unidos, capital. Manda um beijo. Canadá, Agora você tá capital. rapaz, que você tá usando o quê? Portugal, capital. Sozinho o quê? Tá usando cueca, não é? França, capital. Você vai... E onde que faz xixi? Angola, capital. Voda, Reino Unido, capital. Dis, Colômbia, capital. Uau! Melhor ração, entre aspas, está aí. É suficiente para nutrir neurologicamente qualquer pessoa e não é cara. É baratíssima.
Um dia todos seremos iguais? Claro, se tivermos as oportunidades. Claro, a revista Nutri fez um artigo muito bom da inibição do cromossomo 21 a partir de um gene XIST, que nós temos hoje uma condição de estudo, como é que nós vamos inibir o cromossomo 21 em excesso. Já é possível fazê-lo. Memória vezes inteligência. Quando a gente fez vestibular, nós tínhamos o oriental, em cada um desses quadros você tem um oriental, e esse oriental pesava na cabeça da gente, nossa, uma vaga a menos, já sei, eles eram mais inteligentes. Não, eles têm mais memória, porque eles têm uma nutrição muito melhor que a nossa. Eu queria que vocês olhassem nesse ponto preto um minutinho só. Fixo. 1, 2, 3, 4, 5. E agora que vocês estão vendo? Não, vocês não estão vendo nada. Isso é uma mera ilusão óptica. O que a gente enxerga não necessariamente é o que é a realidade. Qualquer criança, qualquer pessoa pode interagir, pode fazer um crescimento. Uma criança sozinha, com um espelho em ângulo de 90 graus, acredita que ela tenha mais 3 para compartilhar com ela, até mais ou menos 2 anos de idade. A criança de baixo é uma criança que está olhando uma boneca e pensando, eu vou ser um dia mamãe. A outra pinta o set e outra compartilha momentos sociais. Obrigado, gente. Desculpe pelo horário.